O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social e interferindo no comportamento e na personalidade da pessoa. De início, o paciente começa a perder sua memória mais recente. Pode até lembrar com precisão acontecimentos de anos atrás, mas esquecer que acabou de realizar uma refeição. O Alzheimer é a causa mais comum de demência, um grupo de distúrbios cerebrais que causam a perda de habilidades intelectuais e sociais. Na doença de Alzheimer, as células cerebrais degeneram e morrem, causando um declínio constante na memória e na função mental. Com a evolução do quadro, o Alzheimer causa grande impacto no cotidiano da pessoa e afeta a capacidade de aprendizado, atenção, orientação, compreensão e linguagem. A pessoa fica cada vez mais dependente da ajuda dos outros, até mesmo para rotinas básicas, como higiene pessoal e alimentação. As pessoas podem ter, na cognição, declínio mental, dificuldade em pensar e compreender, confusão durante a noite, confusão mental, delírio, desorientação, esquecimento, invenção de coisas, dificuldade de concentração, incapacidade de fazer cálculos simples, incapacidade de reconhecer coisas comuns ou perda de memória recente. No comportamento, agitação, agressão, irritabilidade, mudanças de personalidade, repetição sem sentido das próprias palavras, dificuldade para exercer as funções do dia a dia, falta de moderação ou vagar sem rumo e se perder. No humor, apatia, descontentamento geral, mudanças de humor, raiva ou solidão. Sintomas psicológicos, alucinação, depressão ou paranoia. No corpo, inquietação ou perda de apetite, contrações musculares rítmicas ou incapacidade de coordenar movimentos musculares. As causas do Alzheimer. Pesquisadores acreditam que, para a maioria das pessoas, a doença de Alzheimer é causada por uma combinação de fatores genéticos de estilo de vida e ambientais que afetam o cérebro ao longo do tempo. Quando os médicos examinam o tecido cerebral de Alzheimer sob um microscópio, eles veem dois tipos de anormalidades, que são consideradas características da doença. Primeira, placas. Estes aglomerados de uma proteína chamada beta-amiloide podem danificar e destruir as células cerebrais de várias maneiras, inclusive interferindo na comunicação célula-célula. Segunda causa, emaranhados. As células cerebrais dependem de um sistema interno de suporte e transporte para transportar nutrientes e outros materiais essenciais ao longo de suas longas extensões. Esse sistema requer a estrutura normal e o funcionamento de uma proteína chamada tau. Estágio inicial. O estágio inicial raramente é percebido. Parentes e amigos e, às vezes, os profissionais veem isso como, entre aspas, velhice, apenas uma fase normal do processo do envelhecimento. Como o começo da doença é gradual, é difícil ter certeza exatamente de quando a doença começa. Estágio intermediário. Como a doença progride, as limitações ficam mais claras e mais graves. A pessoa com demência, com esse tipo de demência, tem dificuldade com a vida no dia a dia. Estágio avançado. O estágio avançado é o mais próximo da total dependência e da inatividade. Distúrbios de memória são muito sérios e o lado físico da doença torna-se mais óbvio. Tratamento de Alzheimer. Tratamento dos distúrbios de comportamento. Para controlar confusão e agressividade, utilizam-se medicamentos de classe dos neurolépticos atípicos, embora mesmo com esses medicamentos pode ser difícil controlar esses sintomas. Aqui cabe ressaltar a importância de se evitar remédios que podem prejudicar ainda mais a função intelectual ou cognitiva desses indivíduos. Por isso, o médico deve ficar mais atento com os remédios que o paciente com Alzheimer está usando. Tratamento específico. Dirigido para tentar melhorar o déficit de memória, corrigindo o desequilíbrio químico do cérebro, drogas como rivastigmina, donepezil, galantamina, entre outras, podem funcionar melhor no início da doença até a fase intermediária. Porém, seu efeito pode ser temporário, pois a doença do Alzheimer continua infelizmente progredindo. Essas doenças possuem efeitos colaterais, principalmente gástrico e cardíaco, que podem inviabilizar o seu uso. O Alzheimer tem cura? Até o momento não existe cura para a doença do Alzheimer. Os avanços da medicina têm permitido que os pacientes tenham uma sobrevida maior e uma qualidade de vida melhor, mesmo na fase grave da doença.
As pesquisas têm progredido na compreensão dos mecanismos que causam a doença e no desenvolvimento das drogas para o tratamento. Os objetivos dos tratamentos são aliviar os sintomas existentes, estabilizando-os ou, ao menos, permitindo que boa parte dos pacientes tenha uma progressão mais lenta da doença, conseguindo manter-se independentes nas atividades da vida diária por mais tempo. Fatores de risco. As causas de Alzheimer ainda não estão comprovadas, contudo, os cientistas acreditam que alguns fatores de risco podem contribuir para o desenvolvimento da doença, como idade. O aumento da idade é o maior fator de risco conhecido pela doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer não faz parte do envelhecimento normal, mas seu risco aumenta muito depois que você atinge a idade de 65 anos. A taxa de demência dobra a cada década após 60 anos. Histórico familiar e genética. Risco de desenvolver Alzheimer parece ser um pouco maior de ser um parente de primeiro grau, seu pai ou irmão, tem a doença. Os cientistas identificam mudanças raras, mutações em 3 genes que virtualmente garantem que uma pessoa que a herda desenvolverá a doença de Alzheimer. Comprometimento cognitivo leve. As pessoas com comprometimento cognitivo leve têm problema de memória ou de outros sintomas de declínio cognitivo, que são os piores que esperados para a idade, mas não são graves o suficiente para serem diagnosticados como demência. Estilo de vida e saúde do coração. Não há nenhum fator de estilo de vida que definitivamente mostra para reduzir o risco de doença de Alzheimer. No entanto, algumas evidências sugerem que, ao mesmo fator que colocaram risco de doença cardíaca, também podem aumentar as chances de você desenvolver doença de Alzheimer. Exemplos incluem falta de exercício, obesidade, fumar ou exposição ao fumo passivo, pressão alta, colesterol no sangue, diabetes tipo 2 mal controlado, uma dieta sem frutas e vegetais. Esses fatores de risco também estão ligados à demência vascular, um tipo de demência causada por vasos sanguíneos danificados no cérebro. Prevenção. Alzheimer ainda não possui uma forma de prevenção. Os médicos acreditam que manter a cabeça ativa e uma boa vida social permite, pelo menos, retardar a manifestação da doença. Entre as atividades recomendadas para estimular a memória estão leitura constante, exercício de aritmética, jogos inteligentes e participação em atividades de grupo.